Mais uma vez, bem-vindo ao Focando Vidas. Eu, pastor Raul Nogueira, estamos aqui juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Vamos estar falando sobre Gálatas, vamos estar falando a respeito de como que você pode realmente dominar essa vontade da carne e não se envolver com o mundo. Queridos, vocês têm aí 3 minutos, mais ou menos, para convidar aqueles que você gostaria que estivesse conosco. Entre em contato com ele e fala, vai começar agora, às 8h30, tá bem? Enquanto isso, já vai preparando aí quais são os pedidos de oração que você gostaria que nós fizéssemos. Já sei que está aí o Cláudio, está o Luiz, tem mais algumas pessoas que eu não estou conseguindo identificar, mas passaram muito rápido e muitas vezes a gente não vê. Alguns ainda dá para ver um pouquinho a fotografia, ok? Então que vocês estejam se preparando e hoje eu espero que essa palavra seja uma palavra que abençoe muito a sua vida. Entrando aí o Cláudio e a Roberta, e que você possa realmente estar buscando. E aí, pessoal, muito boa tarde, Luiz Carlos, muito boa tarde. Esse tempo que nós vamos estar juntos sempre é um tempo muito bom para nós, muito gostoso. Olá, Ângela, tudo bem, Sueli? Vanderlei, Vanderlei, você é uma bênção, você é esposa, tá? Um grande abraço. E nós vamos estar compartilhando, daqui a 1 minutinho, nós vamos estar já orando e vamos estar aí falando um pouquinho a respeito do que Deus tem para nós hoje, tá bem? Como eu sempre falo, nós temos lá o nosso canal, Raul Nogueira Canal, no YouTube, e a gente tem colocado tudo. Olá, Priscila, tudo bem, minha querida? Tudo que nós temos gravado aqui no Face, nós temos colocado lá, tá bem? E nós terminamos aquela série que nós iniciamos sobre quem é que manda na tua casa. Seria os pais, né? Vocês pais, ou seria realmente os filhinhos. E infelizmente hoje no mundo, não é só no Brasil não, nós temos visto esta realidade tão absurda, não é? Por isso, tantos problemas, tantas dificuldades com respeito à criação e o resultado dessa criação. Nós temos visto muitos rebeldes, crianças mesmo, pequenas ainda, que começam a dar ordem, e eles que comandam se tornam depois adolescentes e finalmente adultos cheios de problemas, ok? Bom, pessoal, vamos começar a orar. Vamos agradecer a Deus aí, pedir realmente que o Senhor esteja agindo poderosamente na vida de cada um de vocês, tá bem? Nós somos um grupo de pessoas que perseveramos diante das dificuldades que temos visto no mundo, mesmo em termos de pregação da palavra. Nós somos pessoas que ainda podemos pregar, ainda podemos falar do Senhor Jesus. E isso realmente tem sido uma grande bênção dentro de um Brasil que espero que continue aí sendo livre para realmente pregarmos a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Então vamos começar a orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora as nossas vidas, a vida de cada irmão, de cada irmã, pedindo a Deus que o Senhor esteja ministrando cura física, psicológica e espiritual a cada um que está participando agora. Estivemos em contato com um irmão, Alexander, que trabalha com os índios lá no Amazonas. E queremos orar e interceder por ele, pela sua esposa, pelo trabalho, um trabalho tão difícil, um trabalho onde eles necessitam começar do zero em termos de desenvolver a língua, a gramática, para que os índios possam estar realmente lendo a palavra de Deus na sua própria língua. Eles são pessoas assim, verdadeiros heróis do Senhor, não só ele, mas tantos e tantos missionários que eu louvo a Deus pela coragem, pela persistência, pela ousadia, gastando tempo
que poderia estar fazendo tantas outras coisas, envolvidos com esse mundão, mas eles estão focados nas almas. E nós nos envergonhamos muitas vezes. Eu mesmo, como missionário, realmente percebo que esses irmãos que estão envolvidos, Senhor, com os ribeirinhos, envolvidos com os nossos índios, ou mesmo em outros países transculturais, são homens de fé, homens que verdadeiramente abraçaram ao Senhor Jesus e caminham com Ele. Queremos louvar pela vida deles, Senhor. Deus amado, que o Senhor esteja também com todos os pastores, com todos os missionários, quer no Brasil, fora do Brasil. Seja também com o nosso presidente, Senhor. Guarda-o no teu amor. Deus, quantas mentiras, quantas coisas têm sido levantadas. Então, Pai, que o Senhor possa estar guardando e abençoando as nossas autoridades, porque segundo a sua palavra é o Senhor quem os pôs. Pai, nós também agradecemos por pessoas que estavam tremendamente doentes, mas aos poucos vêm se recuperando. Continuamos orando a Deus pelo Sebastião, Senhor, pela operação que ele fez, e agora com Covid, tomando químio, Senhor, que o Senhor continue tratando, que o Senhor continue agindo poderosamente. Nós entregamos a vida dele, dos seus pais e também dos seus avós em tuas mãos. Também te louvamos e te agradecemos por aqueles que têm se recuperado. Oramos continuamente aí pela família da Ruth, seus pais, Senhor, que já são bem idosos, que o Senhor os guarde, os preserve, não só eles, mas também os demais da família que acabaram tendo problemas. Então, Senhor, que aqueles que vêm se recuperando possam realmente não ter sequelas. Obrigado porque o Senhor também restaurou por completo toda a família do Eli, e que o Senhor realmente possa continuar abençoando aquele teu servo, homem de Deus, homem que realmente nós admiramos. Ele, esposa e as filhas, todos com Covid, mas pela misericórdia do Senhor, todos eles estão restaurados. Pedimos também a Deus por outras pessoas, ó Pai, que necessitam dos seus cuidados, de recursos financeiros, que estão realmente passando problemas, dificuldades mesmo, perdas de emprego, problemas de saúde. Pedimos agora pela Priscila, Deus, que estava com problemas nas costas, não sei se ainda está, pelo seu marido, Deus, que precisa fazer uma operação urgente. Que o Senhor realmente esteja restaurando, ó Pai, o Rafael. Põe a tua mão de poder, Senhor, e que ele possa ser totalmente curado de forma sobrenatural, se for essa a tua vontade. Deus, agradecemos por cada um desses que estão aqui conosco, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Queridos, olá César, vamos abrir as nossas Bíblias e nós estamos caminhando seguros, tranquilos aí, para chegarmos ao final desse livro que eu sempre falo e vou repetir. Quem conhece o livro de Gálatas, de Hebreus e Romanos, dificilmente vai cair em algum tipo de problema, em algum tipo de heresia. Amém? Ok. Nós tínhamos terminado aí até o versículo 15, eu só vou ler 13 até 15 e depois vamos dar continuidade. Ok, então aqui Paulo está escrevendo Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, como nós já comentamos, Paulo está muito, muito, muito aborrecido, porque ele ensinou, mostrou a verdade. Olá, Eliane, tudo bem? Eu sei, Roberto. Ele mostrou a verdade. Ele deixou bem claro, boa noite, César, boa noite. Ele deixou bem claro que aquilo que que o pessoal que tinha vindo lá de Israel estava pregando para eles, era errado. Eles não tinham, olá, Samira, eles não tinham que voltar para a lei
E no caso dos Gálatas, nem seria voltar, né? Seria começar, porque eles eram gentios, eles não tinham nem noção do que eles estavam para fazer. Então, a palavra de Deus diz que nós realmente em Cristo somos libertos, somos totalmente libertos. Então, a palavra é que fala, não sou eu, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E ele vai estar falando sobre isso. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Por que ele está tocando nesse assunto? Querido, quando as pessoas começam a se envolver com religião, e eu estou falando de crente, muitas vezes a pessoa, por falta de crescimento, ela começa a ouvir bobagem, começa a ouvir algumas coisas que são praticadas por irmãos até que vão absorvendo algum tipo de heresia, algum tipo de ritual, inclusive, e não estranho que eu estou falando, Lanja, e que, vamos dizer assim, ele está falando, quando as pessoas começam a se aproximar desse tipo de coisa, eles abandonam a intimidade com Deus, abandonam realmente o mover do Espírito que está neles. Isso estou falando de alguém que já nasceu de novo, não estou nem falando dos falsos crentes que estão dentro de uma casa, ok? Tem pessoas que estão dentro de casa, não é? Se acham cristãos, mas na casa é terrível, não dá testemunho para a esposa, nem para os filhos, nem para os netos, nada. E aí pior ainda quando está dentro da igreja local, ou seja, vai lá e leva até uma Bíblia debaixo do braço, não é? Fala de Jesus, mas a vida deles não bate com aquilo que eles estão dizendo que é. E se eles começam a absorver heresias, eles vão esfriando e o Espírito Santo não está comandando. Eu estou dizendo, nós temos dentro de igrejas locais pessoas que são salvas e pessoas que não são salvas. As que não são salvas, é óbvio que vão estar sendo movidas pela carne mesmo. Mas os que são salvos em Cristo, eles só vão ser movidos pela carne se eles começam a realmente a negligenciar com a palavra de Deus e com a sua intimidade com Deus. Então, é óbvio que a carne começa a agir. E é o que ele está falando. Eu vou lembrar de vocês, já falei isso em outras vezes. Quando eu me converti, passado algum tempo, eu vou confessar para vocês, eu comecei a sentir falta de algumas coisas que eu fazia quando eu era católico. Eu comecei a falar, puxa, mas cristianismo não tem nada para ver, não tem nada para palpar, não tem nada para fazer assim que realmente demonstre que eu estou fazendo alguma coisa, ou seja, é algo que fica entranhado em nossa mente de tal maneira que para a gente arrancar isso fora é difícil. Então, eu tive que mergulhar na palavra para compreender que verdadeiramente nós somos livres de todo e qualquer ritual, de toda e qualquer prática horizontal e que temos que ter sim um relacionamento com Deus vivo. Mas é incrível, irmãos, quando uma pessoa começa a olhar para o mundo, isso sendo cristão de verdade, tá bom? Quando ele começa a tirar os olhos do céu e começa a olhar o mundo, gradativamente ele começa a de novo ser arrastado pelos impulsos da carne. E era o que estava acontecendo com os Gálatas. Por quê? Ora, eles estavam sendo seduzidos, arrastados para a prática mosaica, para fazer todos os rituais, mais de 600, ok? E é como o Carlos falou, eles estavam sendo arrastados para as trevas de uma religião que até a vinda de Jesus era praticado e Deus havia estabelecido para ensinar uma série de coisas, que não é o caso agora, para o povo de Israel especificamente. Mas, olha só, quando a pessoa deixa de ter intimidade com o Senhor,
se afasta dessa palavra, ele começa aos poucos se envolver com a carne, sim. Ora, ele vai começar aos poucos a andar segundo o seu velho homem. Só se ele é crente de verdade, segundo a palavra, e Hebreus deixa isso bem claro, será disciplinado. Porque Deus não é bobo. Ele sabe exatamente o que está passando dentro do homem. Se ele está realmente tentando enganar, ele pode até enganar as pessoas, mas a Deus ele não engana. Então, essa pessoa crente vai ser disciplinada. O que é dentro da igreja e não é cristão, nunca nasceu de novo, esse já está vivendo o que sempre viveu, vivendo na carne. É por isso que ele está falando, olha, os da carne parece que tem uma necessidade de rituais. Parece que tem, de praticar alguma coisa que lhe dê assim aquele sentido de santidade, aquele sentido que sabe, eu vou praticar esse ritual religioso e isso empresta aquela sensação de que eu estou realmente fazendo alguma coisa para Deus e que isso é importante, e é a grande mentira, é como o Carlos Henrique fala, as trevas da religião contaminam. Então, ele está falando bem claro aqui, porque vós, irmãos, então está falando para irmão, que estavam andando na carne. Porque se eles não estivessem andando na carne, se eles estivessem firmes na palavra, nem essa epístola teria sido escrita. Ok? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Por quê? Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. É impossível isso acontecer se você não estiver cheio do Espírito. Quem não está cheio do Espírito está cheio de si mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Queridos, uma igreja, mesmo que tenha servos de Deus lá dentro, mas que não são cheios do Senhor, não estão controlados pelo Espírito, vão começar a disputar cargo dentro da igreja. Vão realmente começar a ser pessoas egoístas. Não se importam com os outros. Tudo é para mim. O sentido é bem realmente egocêntrico, hedonista. Eu não estou, volto a repetir, não estou falando de incrédulo, irmãos, porque isso é normal para o incrédulo. Eu estou falando de pessoas que um dia nasceram de novo, mas por se afastarem da palavra de Deus e começarem a se amoldar ao mundo, começaram a se afastar. Então, é óbvio que pessoas assim, dentro das igrejas, começam a realmente ter dificuldades. Inclusive pessoas que vão ao púlpito, têm ciúmes de púlpito, por exemplo. Pessoas que criticam. Pessoas que estão com a cara virada um para o outro e frequentando a mesma igreja. Por isso a igreja não cresce. Quando nós temos uma igreja e o Espírito Santo de Deus não está conduzindo aquele corpo que está ali naquela igreja local, essa igreja não cresce. Essa igreja fica patinando. Precisamos de um avivamento verdadeiro. E aqui ele começa a falar a partir do versículo 16. Digo, porém, então, queridos, eu quero chegar mais perto aqui para falar para vocês. Andai no Espírito. É ordem. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu perguntei, como é que você se livra da concupiscência, desse desejo intenso de satisfazer a sua carne? Só andando no Espírito. Queridos, uma vez uma pessoa disse, e recentemente eu ouvi até meu irmão comentando, pastor, é tão difícil viver a vida cristã.
Eu virei para a pessoa e disse assim, bom, então você está melhor que eu, porque se para você é difícil, para mim é impossível. É impossível você viver a vida cristã na sua força. É impossível, por quê? Porque o nosso velho homem vai querer tomar lugar. Olá, Cleberson, tudo bem, querido? Ele vai querer assumir. É impossível. A única forma de você não satisfazer a sua carne é você estar pleno, cheio do Espírito. O Espírito é que vai te conduzir. Não sou eu quem fala, mas é o Senhor Jesus quem diz, através da boca do apóstolo Paulo. Olha só. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele vai explicar. Porque a carne milita contra o Espírito, luta, é guerra. E o Espírito contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Querido, isso aqui está sendo escrito para crente. Não está sendo escrito para incrédulo. O incrédulo nem entenderia. Então, o que eu quero colocar aí como desafio para nós, inclusive eu pertenço à igreja, uma igreja fiel à palavra, Igreja Batista Regular Filadélfia. Eu estou orando para que haja um grande avivamento, um quebrantamento, arrependimento de pecados por parte de muitos que frequentam as nossas igrejas de uma forma geral, não só a minha, mas que estão caminhando segundo o mundo, estão enraizados nesse mundo. Mas a palavra do Senhor fala que não é para acontecer isso. A gente sempre lembra lá de Romanos, vamos dar um passeiozinho lá, Romanos 12. Mas isso acontece e é com grande frequência nos nossos dias. Não é uma raridade as pessoas não estarem sendo movidas pelo Espírito Santo. Olha só, isso aqui é sério. Romanos 12, 1 e 2 e 3 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olá, Márcia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, é impossível um cristão realmente ter uma vida que vai impactar o mundo se ele não renova a sua mente, e renova a mente é através da palavra. Como eu sempre digo, quando você conhece profundamente a palavra de Deus, você vai conhecer o Deus da palavra e vai ter experiências com ele. O Espírito Santo vai realmente usar a sua vida. Mas quando você não conhece o Deus da palavra, quando você não tem intimidade com o Deus da palavra, você será arrastado para o mundo e vai fazer as coisas que o teu velho homem gosta. E nós vamos ver quais são. Antes de voltar lá em Gálatas, nós vamos dar um passeiozinho lá em 1 João. 1 João tem uma passagemzinha bem interessante. Capítulo 2, versículo 12, diz assim: filhinhos, é João escrevendo, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Vocês vão ver que existe palavra para os filhinhos, para os jovens e para os pais. Eu trago isso em termos de maturidade. Filhinhos, aqueles que nasceram de novo ou ainda não cresceram. Ok? Os jovens são aqueles que já têm um pouco mais de entendimento, já conseguem alcançar pessoas, já conseguem começar a treinar algumas pessoas,
ok? E os pais são aqueles que já chegaram num nível que eles continuam, ou seja, a tarefa de pai não para, só quando ele morre ou se for arrebatado, mas é alguém que sabe como alcançar, como edificar vidas e como treinar essas vidas para se reproduzir, ok? Então você vai ver algumas palavras que estão aqui para os filhinhos, outras para os jovens e outras para os pais. Olha que coisa interessante o que é falado para um filhinho, um recém-convertido, o que ele precisa saber. Filhinhos, eu vos escrevo, no versículo 12, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então ele está afirmando, olha, filhinho, você que se converteu agora, todos os teus pecados foram perdoados por causa do nome. Que nome? Nome de Jesus. Muito bem. O que mais que ele vai falar a respeito dos filhinhos para nós? Veja bem, versículo 14 diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Quando a pessoa nasce de novo, foi quando realmente ela entendeu que era pecadora, miserável, se arrependeu de seus pecados, convidou para que o Senhor Jesus seja seu Senhor e Salvador, e essa pessoa então passa a conhecer o Pai. E assim que nasce de novo, ela imagina que tudo que ela pede ao Pai, ela recebe. Deus, muitas vezes por misericórdia, faz isso com aqueles que são recém-convertidos, ok? Mas chega uma hora que ele para. É que nem a mãe que não quer dar o chocolate para a criança toda hora que vai fazer mal. Então, ele quer ensinar a criança, inclusive, a administrar até frustrações. É crescimento isso. Bem, então o filhinho é isso. Ele é informado que todos os pecados dele foram perdoados por causa do nome de Jesus e que eles têm um relacionamento com o Pai. Só que esse relacionamento com o Pai é um relacionamento ainda imaturo. Ele acha que tudo que ele pede ele vai ganhar de Deus, e não é bem assim. No começo, Deus, por misericórdia, eu lembro muito bem disso na minha vida, é uma bênção, não é? E Deus me abençoou tremendamente assim que eu me converti. Foi... Só que a vida continua. E aí eu vou para ser jovem, um pouco mais maduro. Na posição de jovem, Satanás começa a lançar coisas na sua mente, dizendo assim, você pecou? Ih, perdeu a salvação. Não tem mais jeito. Você está perdido. Então, esse jovem, ele precisa ser lembrado, é o que acontece, é o que João fala. Ele precisa ser lembrado que todos os pecados dele foram perdoados em nome de Jesus e mais alguma coisa. Vamos ver o que foi falado para o jovem? Olha só, aqui fala no versículo 13. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então, esse jovem, ele tem que acumular a informação do filhinho, que todos os pecados dele foram perdoados pelo nome de Jesus, e que eles venceram o maligno. E venceram o maligno como? Através de Jesus Cristo. Mas o que mais se fala para o jovem? Diz assim, no versículo 14 ainda. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Ou seja, você vai querer continuar sendo enganado por Satanás, ele vem e começa a te perturbar, começa a dizer que você não tem mais jeito, que você agora cometeu aquele problema e agora não tem mais jeito. Olá, Fátima. Ele tem que acumular as informações dos filhinhos e agora dos jovens. E que informação que ele tem que ter? Todos os pecados deles foram perdoados em nome de Jesus. Jesus pagou lá na cruz, ele recebeu nele todos os nossos pecados, morreu a tua morte, a minha morte. Desde o dia que você nasceu até o último dia da sua vida.
Não tem religião, não tem nada que você possa fazer que mude o que você é. Só Cristo. Por isso, aquele que criou o universo entra na história. Por isso que quando ele vai para a cruz do Calvário, ele recebe nele todos os teus pecados, morre a tua morte e ressuscita e te oferece de graça. E ele fala, vinde a mim. Ele não está falando para ir para essa ou aquela religião. Vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então esse jovem precisa acumular essa verdade. Todos os meus pecados foram perdoados. Segunda verdade, você venceu o maligno. Através de quem? Através de Cristo, não através de religião, não através de rituais. E ele fala mais, só para relembrar. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Sois fortes como? No Senhor. Paulo sempre fala, quando ele sabia que ele era fraco, então ele era forte. Por quê? Porque a força dele vinha do Senhor. Ele era fortalecido na força do seu poder. E mais, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Ou seja, se apropria dessa verdade. E a palavra final para o Pai. O Pai, aquele que já sabe que todos os pecados foram perdoados em nome de Jesus, que ele já venceram o maligno e que a palavra de Deus permanece nele. Então, o que é falado para o Pai? Alguém que já andou, já sabe que não é tudo que ele pede que Deus vai dar, não é? Um relacionamento com Deus mais maduro, não aquele relacionamento que ele tinha quando ele nasceu de novo. Pais, eu vos escrevo porque conheceis. Essa palavra conhecer, querido, é a palavra ter intimidade, intimidade com Deus. É a mesma coisa que está lá em 1 João capítulo 1, no capítulo 2, melhor dizendo. Ele tinha, vocês só provam que vocês me amam, que vocês me conhecem, ou seja, que vocês têm intimidade comigo, se vocês obedecem a minha palavra, ok? Esse é o conhecimento. Então ele fala, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Muito bem, esse conhecimento então é intimidade. Ele volta a falar aos pais no 14. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, está falando, Elton, tudo bem? Está falando duas vezes para o pai. Você conhece, você tem intimidade com Deus. Ou seja, esse conhecer do pai é diferente do conhecer do filhinho, do recém-convertido. Então, o que nós temos que saber para que a concupiscência da carne não nos arraste para o mundo? Primeiro, que realmente todos os meus pecados já foram perdoados. Segundo, que em Cristo eu já venci o maligno. Ele não tem mais poder sobre mim. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Ok? Terceiro, a palavra de Deus foi implantada no seu coração e não sai mais. E, por último, você já andou tempo suficiente para ter intimidade com o Deus vivo. É isso. Então, aqui, voltando lá para Gálatas, ele está falando disso. 16, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Muito bem, voltando para 1 João, só para continuar o que nós estávamos lendo, lá do filhinho, para vocês entenderem, então, agora, dentro desse aspecto, ou seja, quem passou por filhinho, jovem e pai, ou seja, agora é maduro, olha o que eles falam. Versículo 15. Não ameis o mundo. Está falando para crentes, não está falando para incrédulo. Incrédulo, ele já ama o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está claro isso? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo, assim, de satisfazer ao máximo na sua carne, as vontades da carne, a concupiscência dos olhos. Nós somos alimentados pelos olhos. Isso é o instrumento usado pelo marketing.
Você pega o marketing, você coloca um big de um carro com uma mulher quase nua do lado. Que a associação eles querem que se você tiver aquele carro, você vai ter aquela mulher. Então, usa uma estratégia diabólica. Então, os olhos é exatamente a entrada das coisas do mundo que vão interferir na sua alma, no seu espírito. Se você não tiver cuidado com o que você vê, com o que você ouve, aonde seus pés te levam, você será arrastado. Então, ele fala bem claro isso. Olha só, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Queridos, nós somos essencialmente egoístas. Nós somos essencialmente egocêntricos, centrados em nós mesmos. Antes de nós olharmos aquele que está à nossa volta, nós olhamos para o nosso próprio umbigo. Por isso que esses falsos pastores de hoje estão pregando um evangelho mentiroso e que o próprio apóstolo Paulo estava criticando, um evangelho maldito, que alimenta mais ainda o seu egoísmo, sua vaidade, o seu ego. Então, esses desejos insanos de satisfazer aquilo que os seus olhos veem, aquilo que é um impulso da carne, aquilo que vai alimentar a tua soberba, isso não procede de Deus. Não procede de Deus. Então ele fala bem claro. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Quando eu era recém-convertido, eu lia isso errado. Eu sempre li errado, até o dia que eu descobri uma vírgula, né? Eu lia da seguinte forma. Ora, o mundo passa bem. Como não é o mundo passa bem. O mundo não passa bem coisa nenhuma. Olá, Neuza. O que diz é, ora, o mundo passa, está caminhando, bem como a sua concupiscência, ou seja, as duas coisas vão passar. Você tem um tempo de vida aqui. E esse tempo, a partir do instante que você nasceu de novo, você começa a morrer. E um dia você vai ter que enfrentar o seu Criador. Eu estou falando para crente. Um dia você vai ter que enfrentar o seu Criador. E quando você foi chamado antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante do Senhor, você recebeu dons e recebeu o ministério. E se você está como um esquenta-banco, se você está simplesmente alimentando raiz de amargura, porque dentro da igreja alguém olhou meio torto para você, ou sei lá, não importa qual desculpa, quando você fechar os seus olhos, chegar na presença de Deus, e Deus te perguntar: o que você fez, Raul? O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com o ministério que eu te dei? E eu vou dizer: sabe Deus, aquele irmão, aquele pastor, sabe, aquela comunidade, não vai ter desculpa não. Deus nos trata de forma individual. Ele não nos trata como uma massa. Então, queridos, aqui diz bem claro, ora, o mundo passa. Vai terminar sim. Esse mundo que nós conhecemos vai terminar. Isso é uma outra história, escatologia. Nós estamos aguardando o arrebatamento, a entrada do anticristo, a volta visível de Cristo para entrar no milênio. Mas isso é outra conversa. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A grande questão é, estou fazendo a vontade de Deus ou a vontade da carne? E aí vem Gálatas nos questionando a respeito disso. Então, aqui, voltando para Gálatas capítulo 5,
versículo 18, depois que ele falou que você tem que andar no Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ok? Ou você está debaixo da lei, que era o pessoalzinho lá de Jerusalém, estava querendo arrastar esses gentios para fazer isso, para se circuncidar e fazer mais de 600 rituais aí do judaísmo. E ninguém consegue passar nem nos 10 mandamentos, não dá para passar nem no primeiro. Os 10, então, nem se fala. Então ele fala bem claro aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, agora ele vai dizer, ele vai dar alguns exemplos, aqui ele não esgota. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia. Está falando para crente, volta, toda vez eu tenho que lembrar. Está falando para cristãos que estavam vivendo dessa forma. Olá, Mara. Tudo bem, minha querida? Neuza. Olha o que está falando. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Ou seja, a lista é enorme. É só dar um passeio depois em Romanos 1:18 em diante que você vai ver. A lista é enorme. Então ele fala, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, vivem. Então, você pode me perguntar, mas espera aí, um crente vai praticar isso? Vai. Se ele não estiver cheio do Espírito, se ele não estiver andando com o Senhor de verdade, vai. Só que eles serão salvos não por causa do que fazem, mas por causa daquilo que Cristo fez na vida deles. Eles serão, vão ter problemas com isso. Por quê? Porque a palavra de Deus lá em 1 Coríntios fala que dependendo da maneira como você andou aqui, você vai ter problemas quando partir, porque você é salvo por graça, não é pelo que você faz. Mas se você está praticando algo errado, e Deus diz a palavra em Coríntios 11 que não são poucos os fracos, os doentes, não são poucos os que o Senhor leva. Se você está, olá Aline, se você está aqui e você não está realmente fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, Deus pode te levar. Primeiro ele vai tentar fazer você se arrepender e voltar aos trilhos. Caso contrário, então aquela lista é uma lista de coisas que o incrédulo normalmente pratica. E se ele pratica, realmente não vai dar o reino de Deus mesmo. E se é um cristão, ele será disciplinado. Quais são as consequências? Perde galardões. Olha só. Tudo bem, Aline? Abra comigo capítulo 3, 1 Coríntios 3:10. Aqui diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com prudente construtor. Outro edificou sobre ele. Porém, olha só, cada um veja como edifica. Está falando para crente. Oi. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, os Gálatas estavam sendo arrastados para um outro fundamento. O fundamento da lei, que serviu, como nós já estudamos, de aio. Era algo na época que Israel estava imaturo, aguardando a vinda do Messias, que veio e eles até agora não viram. Contudo, versículo 12, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno e palha. Aqui ele vai falar a respeito do seguinte:
Enquanto você estiver nesse mundo, olá Marli, enquanto você estiver nesse mundo, você como crente vai estar sendo útil ou não nas mãos do Senhor, ok? Quando você não é útil e é inútil, ele simboliza como alguém que é madeira, feno e palha. Se aquilo que você faz é para a honra e glória do Senhor, olá Jonas, tudo bem, querido? Então, quando você fala, olha só, que você realmente, aquilo que você está fazendo é para a honra e glória do Senhor, e Deus sabe se isso você está falando de boca ou se você está realmente, isso é de coração. É que nem eu agora, eu estou ministrando a palavra para vocês. Eu não sou melhor que vocês, eu sou igual a vocês. Eu tenho talvez mais responsabilidade com aquilo que o Senhor me deu como ministério. Mas eu não sou superior a ninguém, nada. Eu fico doido da vida quando alguns desses pastorado aí, e apóstolos e outras coisas, não é? Bispos, acham que eles são o centro de tudo. Jesus cai fora. Tudo que sabemos, tudo que falamos não vem de nós, vem do Senhor. Nós somos meros instrumentos e as pessoas parecem que acham que isso vem da minha inteligência, isso vem porque eu sou o cara. Você não é nada. Nós não somos nada. Ok? Então, aqui faz a divisão. Se aquilo que você está fazendo, seja em ministério, seja no que for, foi para a honra e glória sua, é feno, é madeira, é palha. Se o que você está fazendo realmente é para honrar o teu Deus, o teu Senhor, então sim, você vai ter aí algo como ouro, pedra preciosa e a prata. Versículo 3, ele começa a mostrar como é que isso vai acontecer. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Então, no dia que você estiver na presença de Deus, tudo que nós fizemos de útil ou inútil será apresentado diante do Senhor. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, ou seja, que é ouro, prata ou pedras preciosas, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas, se a obra de alguém se queimar, porque era madeira, né, feno e palha, sofrerá ele dano. Nós não sabemos que tipo de dano será, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Por quê? Porque a tua salvação não é feita pelos seus méritos. A salvação foi feita completamente por Jesus. Ele não fez uma meia-sola. Ele não foi lá e morreu na cruz no seu lugar, ressuscitou e falou: Raul, agora você me dá uma mãozinha, faça boas obras, ajude as pessoas, faça isso, faça aquilo, porque senão você não vai ser salvo. Não! A obra do Senhor Jesus foi completa, perfeita. Toda honra e toda glória, como a família escreveu, todo louvor seja dado ao nosso Senhor. Ele fez a obra completa. A palavra de Deus em Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, aquilo que eu fizer de bom, como salvo, é consequência de eu ter sido salvo, e não meio para ser salvo. Então, amém mesmo, né? Então ele fala que sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. E agora ele vai falar algo sério para mim e para você. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está falando para crente. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E como é que eu destruo o santuário de Deus? Contaminando com pecado. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Querido, você é santuário de Deus e é sagrado. Lá no capítulo
6 de 1 Coríntios, no versículo 19, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço a sangue de Jesus? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bem, voltando para Gálatas, que estava sendo arrastados e estava fazendo com que o padrão de espiritualidade estava caindo, eles estavam começando a se degladiar, começando a disputar poder, o ego estava no controle de cada um. Então, Paulo vem e fala: para! O que vocês estão fazendo está gerando bife, está gerando carne. E aí, ele vai dizer o que realmente não é isso. Então, ele vai falar no versículo 22. Mas o fruto do Espírito, ele não fala os frutos, é o fruto. Imagina uma mexerica cheia de goma, não é? Então, cada um desses gomos forma uma mexerica, a mesma coisa. O fruto do Espírito é. Esses 3 primeiros é com relação a Deus. É você com Deus, tá bem? Amor, porque esse amor é derramado em nós pelo Espírito Santo, continuamente, conforme Romanos 5:5. Ok? Alegria. Quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, meu querido, eu tenho alegria no Senhor. Uma tremenda alegria. Entusiasmo. Ok? Paz. Jesus falou: a minha paz vos dou. Só pode ter essa paz, queridos, quem passou por Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós estávamos em guerra. Quem passou por Romanos 5:1 é que vai ter a paz do Senhor. Ninguém pode ter a paz do Senhor. Ninguém pode desfrutar da paz do Senhor se não tiver se reconciliado com o Senhor, tendo sido declarados justos, não é? Então, esses 3 primeiros é você com Deus. É Deus que vai produzir isso: amor, alegria e paz. Os outros 3 são subproduto desses 3 primeiros. Olha só, esses outros 3 é com relação a você e aqueles que estão à sua volta, ou seja, longanimidade, benignidade e bondade. Então, quem tem realmente amor, alegria e paz vai ser longânimo, vai ser benigno com as pessoas e vai ser bondoso. O amor que está lá em cima, que é abstrato, ele se torna concreto através da bondade. É quando você faz alguma coisa concreta na vida de pessoas. E as 3 últimas é com você mesmo: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quem tem os 3, ou seja, quem tem Jesus, o Senhor, tudo isso que eu estou falando faz parte do crescimento. Você tem que desenvolver a vossa salvação, conforme a palavra fala. E você só pode desenvolver aquilo que você já tem. Você não pode desenvolver algo que você não tem. O Senhor fala: desenvolvei a vossa salvação. Muito bem, então, só relendo 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por isso que vocês não estão debaixo da lei. A lei, ela não salva, a lei condena. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, de vaidade, de soberba, que estava levando eles a conflitos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Bem, terminamos aí o capítulo 5. Espero que tenha sido útil para você.
Se você quiser compartilhar aí, escrever alguma coisa a respeito, pode fazer. E para mim foi uma grande bênção, sempre é uma bênção, porque todas as vezes que eu estou compartilhando com vocês, eu também estou aprendendo, estou fortalecendo, estou realmente conhecendo mais e mais. O Senhor sempre nos dá mais e mais. Amém? Alguém gostaria de compartilhar, comentar o que foi isso para a sua vida? Se tiver, escreve agora, porque senão nós vamos orar. Ou alguma pergunta, pode ser que tenha alguma pergunta aí sua, faça. E eu gostaria de responder. Alguém? Cláudio, Roberta, o Roberto, Eliane, tá cheio. César, Luiz, ixi, tem tanta gente nossa aí, né? Algumas pessoas passaram tão rápido que muitas vezes a gente não percebe, né? A Samira, o Jonatas, né? Então, a Mara, Raquel, ô Mara, você e teu marido, hein, meu irmão? Vocês são bênção, viu? Bênção, por hora, pessoal. Eu não sei, deve ter aí o lugar que ele tem também, o seu canal, né? Mas a Mara e o marido, Carlão, eles são muito bênção mesmo. Eu andei com eles longe, né? Fomos até o mundo árabe, né? O mundo muçulmano, né? Caminhamos lá em Marrakech, em Amizmiz. Foi uma bênção, né? Então, eu tenho muita saudade de vocês. Muita bênção. Mas alguém quer colocar alguma coisa? A Camila. Ô, Camila, tudo bem, querida? Bom, Camila, Aline, saber como orar. Então, você agora me colocou assim, me apertou sem me abraçar. Sabe por quê, Aline? Porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe orar, querida. Ninguém sabe orar. Quando uma pessoa chega para Deus, Aline, e fala, Senhor, eu não sei orar, ela já está orando. Nenhum de nós sabemos orar. Se eu tenho que orar, então, se tiver que chegar num padrão, é aquele, primeiro louvando, adorando o Senhor, confessando os seus pecados, intercedendo pelos irmãos e depois pedindo alguma coisa específica para você. E se você tiver que pedir alguma coisa para Deus em termos de oração, não fala assim, Senhor, me abençoe, de uma forma geral. Se você tem alguma coisa específica, Senhor, eu preciso de X. Olha, eu estou passando esse problema, essa dificuldade. Ou seja, coloca de uma maneira bem específica, tá bem? Mas ninguém sabe orar não, viu, minha querida? Por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Tem pessoas aqui que colocou... Deixa eu ver, Aline, Samira, Cleberson, quem mais? Tem pessoas que escreveram, Roberto, Fátima, Fátima, Cleberson, que mais? Nossa, bom, tem pessoas aqui que me escreveram, e o Luiz, acho que foi tem vezes que não dá para... Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei porquê. Eu não estou conseguindo... acho que tinha alguma coisa que o Cláudio escreveu, Cláudio, mas eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo ver. Deixa eu ver. Não estou conseguindo, sinceramente. Bom, sua câmera está virada? Ué, esquisito. Tá bom, desvirei. Tá bom. Mas eu acho que foi o César. Muito forte essa pregação, pastor Raul, para o fortalecimento da fé em nosso Senhor Jesus. César, você tem sido uma bênção, viu? Você realmente tem sido assim um exemplo muito legal.
Roberta, temos que estar firmes no Senhor, tendo intimidade com Ele e nos colocarmos à disposição dEle. Verdade, querida. Quando o crente chega nesse ponto, que ponto, Aline, me especifica melhor? Porque você tinha falado, eu gostaria de saber de orar, como é que o crente chega nesse ponto? Que ponto? Escreve para mim agora. Tá? Ainda tem aí 2 minutinhos. Que ponto, Aline? Escreve para mim. Quando o crente está desse jeito, que jeito? Seja mais específica, Aline. Você está... porque na sequência não dá, eu estou falando, então não dá para amarrar. Quando você pergunta já especificando o que eu falei e o que realmente... Quando o crente está desse jeito, que jeito? Né? Porque possivelmente eu estava falando, eu estava pregando e você fez a pergunta. Então, quando fizer, faça a pergunta. Quando é que o crente passa por essa ou qualquer situação que eu falei? Tá bom? Ou seja, carnal. Se for isso, é quando ele se afasta da palavra. É quando ele deixa de ter intimidade com Deus. Deixa de estar andando no Espírito. Né? Quando ele não está andando no Espírito, ele está andando na carne. Entendeu? Aí ele vai fazer bobagem. Vai fazer muita bobagem. Né? E aí, vamos encerrar? Ó, se você tiver perguntas, você pode até escrever também, que eu vou dar uma lida de novo, e aí eu respondo para você. Tá joia? Bom, se você tem algum pedido de oração, então faça aí, coloca aí, para que a gente possa orar. Tá joia? Muita gente aí entrou hoje, graças a Deus, graças ao Senhor. Pessoas que eu já não via faz tempo, não é? Tem muita gente que passou por mim hoje aí. O Cleberson, né? Realmente, Deus amou o mundo, Cleberson. Sim, senhor. Ele fez a pergunta, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus nos ama e nos ama muito. A provisão dele é para que todos sejam salvos. Mas só é salvo aquele que se arrepende e crê que Jesus Cristo é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Bem? Ok, pessoal. A Roberta também escreveu, temos que estar firmes no Senhor. Tá? Temos que estar firmes no Senhor, tendo intimidade com Ele e nos colocarmos à disposição dEle. Vamos estar orando agora, entre outros, pela mãe da Sueli, não é? Dona Albertina. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, nos alegramos muito por esse tempo, porque o Senhor esteve aqui conosco. Que essa palavra seja uma palavra que vem do trono da Tua graça. Que o Senhor realmente possa ter iluminado os textos e que nós possamos ter transmitido aquilo que o Senhor quer. Seja Deus com a mãe da Sueli, Dona Albertina, seja, Pai, com todos os que eventualmente ainda estão doentes, como o caso do Sebastião, do Rafael, Senhor, enfim, da minha sobrinha, que Tu possas, ó Pai, estar operando no coração e na mente de cada um daqueles que estão aqui. Eu sei de pessoas que estão com depressão, que estão passando por problemas, dificuldades. Senhor, tem misericórdia. Levante recursos financeiros. Eu peço pela minha sobrinha, Senhor, Eli Rafael, que o Senhor esteja levantando recursos financeiros com urgência para eles. Eles precisam, Senhor. Ela está passando uma fase tão difícil. Se alguém quiser saber mais a respeito, pode me escrever lá me perguntando. Então, Senhor, que Tu possas estar agindo poderosamente na vida deles. Eles precisam, Senhor, que ou pessoas possam de alguma forma ajudá-los. Nós entregamos eles nas Tuas mãos. Entrego todos que estão aqui agora, todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi realmente um privilégio nós estarmos juntos. Agradeço aí a cada um de vocês por ter estado com a gente. E nós pedimos realmente, se vocês puderem interceder pela minha sobrinha, pelo Rafael. Ela tem sempre estado conosco, é uma guerreira. Então,
ela tem passado assim, por problemas muito difíceis, muito difíceis. Ela tem problema nas costas, né? E faz tempo que está afastado do emprego, porque ela está com esse problema, mas ao mesmo tempo, olá Patrícia, e ao mesmo tempo o pessoal do SUS não dá aposentadoria, então ela não recebe nem do SUS e não recebe da empresa. E o marido ainda está com um problema, né? Um problema na sua cabeça, que ele precisa ser operado e com urgência, né? Então, se vocês lembrarem de Priscila Modesto Nogueira e do Rafael, então coloquem ela em oração. E se alguém sentir no coração o desejo de ajudá-la de alguma forma, porque ela não está recebendo de lugar nenhum, né? Só o Rafael que está. E o que o Rafael ganha também não é muito. Então, estão passando muita dificuldade. Tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. A Samira, graças a Deus, se recuperou. E Deus esteja com cada um. Um bom domingo amanhã, ok? Um bom culto para quem realmente vai estar aí louvando e adorando ao Senhor. Fique na paz do Senhor. Ângela, um abraço, fica com Deus. E a todos que estão aí. A outra Ângela dá um abraço no Júnior, tá bem? Que Deus abençoe. Bye, bye.